Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou dar continuidade às nossas propriedades de limites no infinito, apresentando para vocês o Teorema 5. No Teorema 5 nós temos os seguintes resultados. Se o limite da nossa função f de x, quando x tende a é igual a mais infinito, e o limite da nossa função g de x quando x tende a é igual a uma constante, onde essa constante é não nula, né? Ou seja, essa constante não pode ser zero, nós temos o seguinte: se a constante for positiva, o limite do produto f vezes g, quando x tende a, ele é mais infinito. Já o item 2 diz que se essa constante for negativa, então o limite da função, o limite do produto f vezes g, quando x tende a, ele é menos infinito. E, no caso, esse teorema 5, ele é válido, né, se a gente fizer o x se aproximar de a pela esquerda ou pela direita, ok? Então, os resultados deste teorema vale para os limites laterais. Vamos pensar um pouquinho, por que o limite desse produto aqui, ele é mais infinito? Olha só, se o limite da f é infinito e o limite da g é uma constante positiva, né? Como aqui eu tenho um número muito grande e positivo, vezes um número positivo, a gente lembra lá das regrinhas da multiplicação que um número positivo vezes um número positivo é positivo. Portanto, isso aqui é mais infinito. Já nesse caso, o limite da f é mais infinito e o limite da g é uma constante negativa. Então, nesse caso, eu estou multiplicando um número muito grande e positivo, né? Um número positivo, muito grande, por um número negativo. Quando eu multiplico um número positivo vezes um número negativo, o meu resultado é um número negativo. Então, nesse caso, eu tenho um número negativo muito grande, por isso menos infinito. Só fazendo uma correção com relação à minha fala, quando eu digo que o resultado é menos infinito e que ele é um número muito grande, na verdade, o que eu queria ter dito é que o resultado do produto de mais infinito com um número negativo, ele gera um número negativo, porém muito grande em módulo. Então, por exemplo, o número menos 1 milhão, ele é um número muito pequeno, porém com um módulo grande, né? O módulo de menos 1 milhão é 1 milhão. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer que o número ele era negativo e muito grande, tá? Mas, na verdade, ele é um número negativo muito grande em módulo, o que faz com que esse número seja um número muito pequeno. Por isso, a representação de menos infinito, ok? Então, vamos fazer um exemplo. Então, no caso do nosso exemplo 13, nós queremos calcular o limite da função 5 sobre x menos 3 ao quadrado vezes x mais 4 dividido por x menos 4, quando o x tende a 3. Então, olha só, nesse caso, nós temos um produto. Então, nós estamos fazendo o produto da função 5 dividido por x menos 3 ao quadrado vezes a função x mais 4 dividido por x menos 4. Então, nós sabemos que o limite de um produto é igual ao produto dos limites. Então, vamos calcular o limite dessa função aqui e o limite dessa outra função aqui. Vamos fazer esse cálculo separadamente, para quando o x tende a 3. Então, pelo teorema 3, item 1, o limite da função 5 sobre x menos 3 ao quadrado, quando x tende a 3, ele é mais infinito. Então, nesse caso, né, como o limite da g
tende a 5, que é uma constante positiva, e a f vai para zero por valores positivos, pelo teorema 3, item 1, nós concluímos que esse limite aqui, ele é mais infinito. Então, vou deixar para vocês fazerem esta verificação, ok? Se houver alguma dúvida para fazer essa verificação, vocês me comuniquem. Então, o resultado desse limite aqui é mais infinito. E agora, quem que é o resultado do limite dessa função aqui? Então, o limite da função x mais 4 sobre x menos 4, quando x tende a 3, né? Nós temos aqui o limite de um quociente, isso aqui é igual ao quociente dos limites. Como x mais 4 é uma função polinomial e x menos 4 também é uma função polinomial, para a gente calcular esses limites, basta aonde tem x na expressão dessas funções, trocar esse x por 3. Então, fazendo essa troca, né? No numerador, nós temos que o limite é 7, no denominador, o limite é menos 1, então, o resultado da divisão é menos 7. Então, nós podemos concluir o quê? Pelo teorema 5, item 2, o que nós temos? Bom, o limite do produto é igual ao produto dos limites. Como esse limite aqui é mais infinito e esse limite aqui é uma constante negativa, né? Nós concluímos que esse limite ele é menos infinito. Ok, pessoal? Se houver alguma dúvida com relação à aplicação do teorema 5, vocês podem entrar em contato comigo.